Alguém disser para você que viu um anjo, pergunta assim, qual foi a tua reação? Ah, tirei de boa. Então não é anjo. Porque na Bíblia, cada um que viu um anjo troca as fraldas, né? Antes de entrar no evangelho, eu chamo de parêntese lucano. Sim, isso eu achei fantástico. Isso aqui é belo por quê? Porque começa com Zacarias. Eu comentei com o Alexandre. Alexandre, não tô achando nada sobre esse parênteses lucano. Me ajuda a entender, porque a gente... Sim, conversando o sobre... Joanino ainda tem lá, que são 3 que confessam no céu, né? E são 3 na terra. Primeiro João escreve isso, que até acho que é um enxerto das traduções da Bíblia, que é o parêntese joanino, né? Sim. Então, e aí eu fiquei, o que será isso? Isso, o que é um parêntese? Porque o Evangelho de Lucas começa com o pai de João Batista, o Zacarias, que está no templo, é sacerdote. Interessante que João Batista não segue a linha sacerdotal. Ele era da tribo de Levi, o pai dele era levita. Ele podia ser o próximo sumo sacerdote, se a política romana não... Enfim, deixa quieto, o sistema político daquela época. Mas então, Zacarias está no templo, cumprindo a escala dele, aparece o anjo, e diz que ele vai ser pai, ele se assusta. Até eu brincava hoje no meio-dia, se alguém disser para você que viu um anjo, pergunta assim, qual foi a tua reação? Ah, tirei de boa. Então não é anjo. Porque na Bíblia, cada um que viu um anjo troca as fraldas, né? E João Batista, ele se assusta com aquilo. Só que a prática do sumo sacerdote era sair do sacrifício, do local de sacrifício onde ele estava, estender as mãos e abençoar o povo. E Zacarias não faz isso, ele sai mudo. E começa um parêntese. No final do Evangelho de Lucas, quem levanta as mãos sobre os apóstolos e os abençoa? Jesus. Então, Lucas tem a beleza de começar um parêntese aqui com alguém que não abençoou o povo. Vai. No final, chega alguém que abençoa e envia os discípulos. Que é a mesma narrativa de Atos 1. Que é a mesma narrativa de Mateus 28. Se você lê essas 5 narrativas de João, de Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos e Atos, é a mesma narrativa, o mesmo momento. Então, em Lucas, ele encerra, ele abre as mãos e abençoa. O que é isso? Quer dizer que no meio desse parêntese acontece a manifestação desse homem perfeito. Ou seja, Deus não esqueceu, o ato abençoador era divino, embora vai trocar o sumo sacerdote, mas o ato vai continuar. Então, começa um parêntese aqui e termina ali. E é Jesus que vai abençoar os discípulos. As últimas palavras de Jesus, ele levanta as mãos e abençoa, daí diz o final do texto, e eles saíram dali e foram para Jerusalém, saíram de Betânia e foram para Jerusalém. Eu chamo isso de parêntese, onde vai se dar a vida de Jesus e a obra de Jesus narrada em Lucas. João Batista mudo, não abençoou o povo, e Jesus cumprindo esse papel, abençoando o povo. Amém. Pode ir. Não, eu fico vendo, assim, ouvindo a história de Lucas, a gente, normalmente ao longo da nossa vida, a gente vai escolhendo alguns personagens da Bíblia que a gente mais se identifica, né? Uhum. E ouvindo falar sobre Lucas agora, a gente vê o poder do evangelho em pegar um homem, naquele contexto, dentre aqueles discípulos de Jesus que andaram com Jesus, que presenciaram as maravilhas de Jesus, mas esse homem que não viu pessoalmente, ele não presenciou e o nível de profundidade que ele chegou de entendimento do evangelho, né? Tu falou isso, eu lembrei agora, às vezes a gente tem tanto pregador se pegando por demais no Antigo Testamento, que tem a sua importância, né? A gente não está diminuindo aqui, mas tu tendo uma narrativa tão poderosa como essa aqui de Lucas, que em poucos minutos aqui, né, o que o pastor falou, pelo menos no meu coração, tocou demais, né, e que deveria ser mais abordado, mais explorado, e infelizmente muitas vezes não é. Mas estamos aqui hoje para aprender e mudar essa chavezinha, né? Sim. E o meu ponto é justamente esse, assim, nós podemos ser como Lucas, porque nós não presenciamos com os nossos próprios olhos, nós veremos algumas coisas acontecerem, né, em nome de Jesus, mas podemos chegar a um nível de profundidade pela experiência com o Espírito Santo de Deus, em conhecer a palavra de Deus, como esse homem que é uma inspiração para o povo de Deus, né? Principalmente para nós que viemos tantos anos depois, né? Só voltando ali que você falou do caminho de Emaús, que Jesus começa falando sobre, expondo o Antigo Testamento. Exato. E tem, peraí, Êxodo é histórico. O que tem Êxodo tem a ver com Jesus? Levítico é histórico. Mas se está ensinando alguma coisa sobre Jesus, é doutrinário. Perfeito. E Paulo diz tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E toda a escritura é inspirada por Deus para corrigir, para ensinar
inclusive o livro de Atos. Eu compro bronca que Atos é doutrinário histórico exatamente pela questão da contemporaneidade dos dons. Mas Jesus diz, começando por Moisés, depois pelos profetas, Salmos, e eles dizem, não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos